Saint-Émilion, uma das regiões mais bonitas de Bordeaux e talvez até do mundo, patrimônio da Unesco, colinas, vinhedos, uma vila medieval simplesmente incrível. Depois de te explicar as classificações de Bordeaux, chegou a hora, como prometido, de falar da classificação de Saint-Émilion. Mais uma em Bordeaux. Mas calma, eu te prometo que essa é a última. Então fica até o final, que aqui tem polêmica. E no meio disso tudo, muita gente também meio perdida. Roda a vinheta e simbora, porque hoje é mais um dia de muita dose franca neste canal. Muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu moro aqui também. Tenho também certificação W73 e desde 2022 eu trabalho em grandes vinícolas aqui de Bordeaux. Então nesse canal a gente fala sobre vinhos de modo geral, mas é claro que eu falo mais da França e obviamente tem um foco também mais em Bordeaux, porque eu tô aqui, né? Deixa aí por favor o seu like, se você gostar, se inscreve no canal. Eu sei que tem gente que me vê aqui toda vez e não deixa like e também não é inscrito. Então, por favor, coloca aí, porque isso ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Recado dado, vamos embora pro vídeo. Antes de falar da classificação em si, vamos dar uma situada. Porque Saint-Émilion é, junto com Pomerol, o grande nome da margem direita de Bordeaux. Se você quer saber mais aí dessa história, eu tenho aqui um vídeo também explicando tudo isso. Vou deixar ele aqui, ele link na descrição também. Você vai lá depois e assiste, beleza? Mas aqui na margem direita a lógica muda, é muito menos Cabernet Sauvignon, é mais Merlot, é um pouco mais de suavidade, mais textura, um pouco mais de fruta também. E principalmente uma relação com o solo bem diferente. Calcário e argila, tudo misturado em poucos quilômetros. Nada a ver com os solos pedregosos de cascalho da margem esquerda. E depois de te explicar todas as outras classificações aqui de Bordeaux, ou 55, Cru Bourgeois, Grave, todas com vídeos aqui no canal, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição, beleza? Vamos então falar de Grand Cru Classé de Saint-Émilion. E eu acho que talvez o primeiro ponto que já confunde muita gente é o seguinte: Saint-Émilion Grand Cru é uma AOP. Sim, é uma denominação de origem já com esse nome, Grand Cru. Mas por que, André? Porque Saint-Émilion é uma região bem heterogênea. Os níveis de calcário e as argilas também mudam bastante de um lugar para o outro. Então foi criada uma denominação associada principalmente às zonas mais nobres, como o platô calcário de Saint-Émilion, tentando trazer um pouco mais de uniformidade de terroir em relação ao Saint-Émilion, denominação genérica. Só que atenção, isso não quer dizer automaticamente que o vinho é melhor, tá? O que você pode entender é que existe mais variação de qualidade dentro da denominação Saint-Émilion genérica do que dentro da denominação Saint-Émilion Grand Cru. Mas resumindo, qualquer vinho dentro dessa denominação já é um Saint-Émilion Grand Cru. E é aqui que começa um pouco da confusão, porque a classificação é Saint-Émilion Grand Cru Classé. A palavra-chave aqui é esse classé, de classificado. A denominação, obviamente, é aquilo que decide onde produzir, etc., rendimento, esse tipo de coisa. E a classificação serve para hierarquizar os produtores. Mas todo classificado está dentro da denominação Grand Cru, mas nem todo Grand Cru é classificado. Parabéns aos envolvidos mais uma vez, né? Porque eu sei que não é exatamente assim tão simples. Quando eu falo dessas classificações aqui em Bordeaux, criam mais confusão, que ajudam, não é à toa. Agora vamos explicar uma coisa. A classificação de Saint-Émilion nasceu em 1955, ou seja, 100 anos depois da famosa classificação de 55 do Médoc. Saint-Émilion nasce com uma proposta diferente. Enquanto a de 55 e mesmo a de Grave são imutáveis, Saint-Émilion foi pensada para evoluir, para ser revista ao longo do tempo. E ela é atualizada a cada 10 anos. O que não foi bem sempre assim, de 55 até aqui, mas é isso aí. Essa classificação tem 3 níveis. Premier Grand Cru Classé A, Premier Grand Cru Classé B e Grand Cru Classé somente.
Esse negócio de A e B eu acho meio esquisito, tá? Mas tudo bem. Eu falei que eu ia comentar isso nesse vídeo aqui, em relação às classificações do Medoc e de Grave, que jamais mudam, e que, bom, nesse caso, ela muda. Mas atualizar a classificação parece uma boa ideia, sim, na teoria. Só que na prática, nem tanto. Ela não chega a ser tão problemática como a dos Cru Bourgeois, pois pelo menos o período de cada 10 anos é mais condizente com o tempo na viticultura. Mas mesmo assim, ela tem as suas peculiaridades, que no fim, os grandes nomes que já eram considerados os mais renomados, eles sempre tiveram lá no topo. O que realmente mudava eram as propriedades ali que ficam mais abaixo, mais na meiuca. Algumas subiam, outras perdiam status, enfim. Esse mecanismo, na teoria, recompensa quem melhora e penaliza quem piora. Mas na prática, vira também um certo campo de batalha. Processo, produtor contestando, acusação de conflito de interesse aqui e ali, enfim. E na última classificação, em 2022, a coisa meio que explodiu de vez. Nomes gigantes e extremamente respeitados que sempre estiveram lá no topo simplesmente decidiram sair da classificação. Chateau Cheval Blanc, Chateau Ozone, Chateau Angelus e Chateau Lagafilière. E não foi porque pioraram, foi porque perderam confiança no sistema. Mas por que essa confiança acabou? Porque na nova metodologia, a nota do vinho passou a representar uma fração da avaliação. Na real já era assim antes também, tá? Porém nessa nova metodologia, essa parte fora do vinho passou a incluir critérios como hospitalidade, capacidade de receber visitantes, estrutura de enoturismo. Ou seja, são coisas que não estão diretamente ligadas à qualidade do vinho em si, e que demandam um tipo de trabalho que alguns produtores simplesmente não concordam em ter que fazer. Então eles decidiram sair. E fizeram isso porque eles se consideram maiores do que a própria classificação. E são mesmo. Bom, outra coisa, a Saint-Emilion é muito mais fragmentada do que o resto de Bordeaux. Em geral, as propriedades são bem menores e, na maioria das vezes, familiares. E embora exista um estilo que é predominante, como o Merlot e o Cabernet Franc, também tem uma diversidade grande. Então, tentar encaixar isso também numa hierarquia é naturalmente mais complicado. Ainda assim, é uma classificação que é respeitada. São 85 chateaus classificados, sendo 14 Premier Grand Cru e apenas 2 que são Grand Cru Classés A. Hoje é o Chateau Figeac, que foi promovido agora em 2022, e o Chateau Pavie, que havia conquistado essa distinção já em 2012 e manteve agora em 2022. Até 2022, todos os outros ali que tinham saído, eles eram também Premier Grand Cru Classé. É muito raro você ver nos rótulos Premier Grand Cru Classé B. Quem simplesmente prefere utilizar a menção Premier Grand Cru Classé e não colocar aquele B ali, que fica meio estranho, né? Quem é A, coloca porque é A. Quando a gente fala de preço, os Grand Crus aí, classés de Saint-Emilion, eles variam bastante. Mas em média você encontra boas opções aí na faixa de 30, 40 euros a garrafa. E no geral, sim, são propriedades bastante qualitativas. Agora, quando a gente sobe para os Premier Grand Crus, aí o estilo já muda e eu já adianto que é mais baseado na extração, viu? Merlot aí mais parrudo, bastante presença de madeira em alguns casos, são vinhos mais estruturados. Um estilo que, embora seja mais prestigiado pela classificação, não é muito o meu pessoalmente, embora tenha muitos que eu goste, sim. E agora saindo um pouco aí da parte da classificação e do assunto do vídeo, mas se você vier aí para Bordeaux, você precisa visitar Saint-Emilion. Não é só pelo vinho, é pela experiência. A vila, os vinhedos, a sensação do lugar. Eu acho que é um dos poucos lugares onde o vinho, a história e a paisagem realmente se encontram. E isso, nenhuma classificação vai te explicar. Inclusive, aqui no canal eu mostro um roteiro aí para conhecer Bordeaux, com dicas e tudo mais, onde eu incluo Saint-Emilion. Vou deixar aqui o link, tá? E se você quiser, você pode também ir lá na loja e tem lá um guia meu com as dicas práticas, roteiros, onde comprar vinho, onde visitar. Vai lá, porque tá bem bacana. E te digo uma coisa, vir para Bordeaux sem o mínimo de planejamento é pedir para perder muita coisa boa. Bom, e no fim das contas, a classificação de Saint-Emilion, ela é fascinante ao seu modo. Ela tenta ser justa, mas acaba sendo também bem política. E revela, mais uma vez, esse lado de Bordeaux, que é obcecado por classificar, prestigiar, criar essas estruturas aí que constroem a fama da região, mas também alimentam todo o folclore. É uma classificação que tenta ser moderna, mas ainda carrega herança e tradição
aos montes. E justamente por isso gera essa instabilidade talvez. Nem tudo no vinho é só qualidade na taça. Tem reputação, tem poder, tem jogo. E Saint-Emilion é um ótimo exemplo disso dentro de Bordeaux. Agora vamos fazer o que realmente importa. Vamos degustar aí um Grand Cru Classé de Saint-Emilion. Bora! Então chegou a hora da gente abrir esse cara aqui, Chateau Corbin. Ó, Saint-Emilion Grand Cru, né? Apelação d'origine contrôlée, denominação de origem, porém, Saint-Emilion Grand Cru Classé da classificação. O Chateau Corbin é uma das propriedades que é classificada desde 1955. Então, onde eu sei, nunca passou para B nem para A, sempre continuou sendo como classificado, certo? É um belo exemplo de um vinho de Saint-Emilion, 3 hectares, é bem pequena, continua sendo familiar, bem baseado no Merlot. 90% da plantação é Merlot, 10% é Cabernet Franc. Não tem nunca aqui nas etiquetas os blends, mas nunca vai fugir muito disso, tá? Esse aqui é 2021, beleza? Que é uma safra muito boa aqui em Bordeaux. Inclusive, vou deixar aqui também de novo, link na descrição, quem quiser lá comprar o meu material sobre as safras de Bordeaux, onde eu faço uma análise bem bacana desde 82 até 2025. Te ajuda bastante a entender um pouco desses números, né, aqui em Bordeaux. Eu gosto de beber vinho um pouco mais jovem, então não tem problema nenhum. E o Chateau Corbin é também uma daquelas propriedades que já se modernizou um pouco aqui em Bordeaux, né? Então não é tão baseado assim o aparelho de envelhecimento em barricas, é uma parte apenas. Eles fazem uma outra parte envelhecida em concreto, né, em cimento, e outra parte também envelhecida em globos de vidro. Se paga aqui na França em média uns 35 euros. E eu vi que ele vem do Brasil, tá? E eu achei que o preço estava até bem bom. É estranho porque lá no site não diz qual que é a colheita, mas acho que se você mandar um e-mail, se digitar Chateau Corbin, deve aparecer lá comprar, que nem eu fiz. Tem que pedir qual que é a safra, não sei qual que é. Mas achei que o preço está até meio defasado, considerando o preço que ele é aqui na França de qualquer modo. Vamos então degustar esse cara aqui? Vamos nessa? Até poderia ir nessa se eu tivesse o meu abridor aqui, mas então vou ter que ir lá buscar. Porra, burro pra cacete. Vou botar o cara aqui. Tá aqui o cara. Olha, a gente já consegue ver, né, que ele é, obviamente, aí bastante violáceo, bastante jovem ainda. Porém, o vinho tem uma... que é bem translúcido, assim, tem uma claridade. Coisa do Merlot, né? O Merlot, ele não é assim tão colorante comparado aí com Cabernet Sauvignon, ou quando você tem uma boa quantidade de Cabernet Sauvignon. Então ele é realmente assim, um pouco mais essa cor mais clara, chama mais atenção assim de uma framboesa, menos aquela coisa mais assim negro quando tem o Cabernet Sauvignon. É uma cor, né, que a gente espera de um Saint-Emilion, de um vinho da margem direita. Muito bonito, inclusive. Gosto bastante. Dá vontade de bebê-lo. Vamos ver no nariz como é que tá a questão de aromas. O que a gente consegue tirar aqui dele? Vamos lá. É bem interessante, porque é um Saint-Emilion bastante moderno, tá? Bem floral. Um floral assim fresco. Traz esses aromas assim de violeta, né? Da violette que a gente fala aqui na França. Bem frutado, bem interessante, tá? Tô até bem impressionado porque tem uma boa parte dele que passa por barrica. Eu não sinto quase nada assim de especiaria aqui. É realmente uma expressão muito de frescor de fruta. Super moderno. Tô até um pouco impressionado, porque eu não sei se é um pouco o estilo de vinificação que eles estão fazendo mais agora, porque o que eu tinha provado deles era sempre um pouco mais antigo e era um pouco mais marcado nessa madeira. E é morango, framboesa, é que eu tô pensando aqui na palavra em francês que brilha, assim, que ela eclata, ela é, parece ser crocante. Vamos provar ele? Bem interessante. Ele tem uma complexidade na boca, mas realmente ele não tem assim tanto peso. Ele é um vinho bem aéreo, é um vinho fácil, bem gostoso. Não é o vinho mais complexo, mas ele é muito bem metrizado.
Complexo porque eu digo que ele é simples na questão assim aromática e a sensação que a gente tem na boca é de que ele é feito para ser assim mesmo. Um vinho que realmente é leve, fácil. Não tem assim tanto meio de boca, mas ele tem um final que é relativamente bastante persistente. Ele traz bastante gosto de retrogosto. É bem interessante. Sabe por que eu tô um pouco confuso? Porque não é a lembrança que eu tinha do Chateau Corban e também não é muito o estereótipo, a gente vai falar assim, de um Grand Cru Classé de Saint-Émilion. Eu acho que realmente o estilo mudou bastante. Ele é um vinho muito mais moderno do que eu esperaria. Tá me causando um pouco de choque. Eu acho que o vinho é muito bom. Eu acho que ele é extremamente bem feito, metrizado, nariz bonito, gostoso de beber, fácil. Porém, acho que um Grand Cru Classé pode, não precisa ser assim tão moderno. Ele pode ser um pouco mais no estilo mesmo clássico que faz aquilo, que faz aparecer aqui mais coisas no vinho, né? Que é realmente um bom estágio, madeira. Apesar de estar tudo certo com ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de ter entendido aí finalmente agora a última classificação de Bordeaux, que é essa de Saint-Émilion Grand Cru Classé. Não esquece de se inscrever no canal, se gostou aí deixa o like, compartilha também o vídeo, tá? Isso é importante para que o canal chegue aí mais longe também. E obviamente você vai estar ajudando muito esse que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. E se inscrever não te custa nada, beleza? Quebra essa daí pra mim. Até o próximo vídeo. Santé!